Terceira aula pessoal e ainda na modelagem desse nosso render. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso render de modo a dar uma forma final. E nesse vídeo já começaremos atacando a cortina para depois passarmos para os restantes atributos do nosso render de modo a finalizarmos a nossa aula. Se chegou de paraquedas nesse vídeo, é um curso de modelagem 3D ao qual você pode participar entrando no link da descrição para aprender a partir da primeira aula até aqui. Peço a todos que se inscrevam no canal, pois tenho como meta aumentar a comunidade em 10.000 novos inscritos. Faça a sua parte, vamos à aula. Bem galera, para começar nós iremos necessariamente atacar aqui o nosso render a partir das cortinas. Lembrando que nessa aula galera nós iremos começar aqui pegando as cortinas e necessariamente usando através das funções de curvas que nós iremos necessariamente modelar essas nossas cortinas. O que para muitos será um pouco de introdução, porém para quem já tem prática, tem certeza que irá necessariamente pegar novos detalhes. Então o que fazer a partir de agora? A partir de agora nós temos que passar pessoal para o próximo layer. E como é que nós passamos para o próximo layer? Temos essa função daqui de baixo, como vocês podem ver aqui, que são necessariamente os layers. Então eu virei até aqui, nessa parte aqui, e vou pressionar aqui, de modo a sair para uma nova visão, necessariamente um outro mundo. Lembrando que o nosso mundo está aqui, através desse pontinho, se eu volto, ele está aqui. Então virei até aqui, assim, e é a partir daqui que nós iremos modelar aqui o nosso render. Então, vou dar um Shift A e vir até aqui nessa função de curve aqui e vir até aqui no Bezier, assim, desse jeito, como vocês podem ver, e saiu essa linha aqui. Então o que eu vou fazer a partir com essa linha, vou pressionar 5 no teclado numérico, assim, e vou pressionar 1, desse jeito. Depois, a partir necessariamente da rota do mouse, eu vao apertar ela, e ao mesmo tempo que aperto ela, vou pressionar Shift aqui no teclado, assim, de modo a mover desse jeito, como vocês podem ver, assim. Depois vou puxar um pouco para frente e para trás, assim. Lembrando que essa nossa malha, nessa visão, aparece em função de uma linha. Porém, se eu pressionar apenas a roda de mouse para cima, assim, vocês podem ver que é uma curva, assim. Então vou pressionar 1 para voltar nessa visão. E vou dar um RX 90 graus, assim, para vocês poderem contemplar a linha na sua curva, desse jeito. Então vou entrar no edit mode pressionando Shift, assim. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar necessariamente os pontinhos do meio aqui. Temos 3 pontinhos aqui, como vocês podem ver. Eu apenas vou selecionar do meio. Vou usar essa seta de cima para baixo. Vou puxar até aqui, como vocês podem ver. Depois, o que eu vou fazer? Vou pressionar RY. E necessariamente vou dar aqui uma explicação básica, galera, como vocês podem perceber. Aqui nós temos duas flechas. A primeira flecha é necessariamente essa aqui que está no eixo Z, que é representada por essa cor azul. E a segunda flecha é necessariamente essa flecha vermelha. Então, como é que nós podemos achar a flecha do meio? A flecha do meio é aquela que não está aqui, como é que eu posso dizer? Ela necessariamente está oculta. Então, essa flecha, ela reina a partir do meio. Então, se eu fazer um RY, o que vai acontecer é que essa parte vai rotacionar a partir do meio, assim, como vocês podem ver. E não haverá necessariamente problema nessa malha. E então o mesmo que eu vou fazer, vou colocar mais ou menos aqui. Uma vez que eu já rotacionei essa base até aqui, eu vou selecionar também essa base aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou necessariamente vir nessa seta vermelha, vou puxar até mais ou menos aqui. Depois vou dar um RY, como eu vos disse, assim, desse jeito. E vou puxar essa base até aqui, assim. Depois o que eu vou fazer? Vou dar um E assim. E vou puxar esse E até aqui, desse jeito. Porém, o que acontece? Com o extrude adicionado, necessariamente essa malha aqui, necessariamente essa curva pessoal, ela está meio que torta agora. Isso se eu pressionar a roda do mouse assim, vocês podem perceber, opa, que ela está bem retinha. Tenho hábito de ver essa base enquanto ela está meio torta, perdão. Então vou vir até aqui no 1 assim. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou necessariamente puxar essa base até aqui, assim. Apesar dela estar reta, ela não está necessariamente onde ela devia estar. Então o que eu vou fazer? Vou pressionar RX e vou dar o valor de 180 graus, assim. De modo que ela rotacione assim. Para que saia necessariamente essa cobrinha que vocês estão a ver, assim. Então o mesmo vale para aqui. Eu vou pressionar E e vou puxar até aqui. Desse jeito. E vou dar um RX 180 graus, assim, desse jeito. Assim. Depois vou selecionar essa base aqui, eu vou dar um RY como eu vos mostrei, assim, de modo a configurar. Depois eu pegar essas setas e vou ajustar assim.
assim, assim. Eu vou dar um E assim e vou puxar até aqui. E vou dar um RX 180 graus uma última vez, assim, desse jeito. E vou puxar até aqui. Vou selecionar essa base, vou dar um RY assim. Com essa simples parte criada, vou pressionar 5. Nós podemos ver que a nossa cobrinha ela já saiu. Mas então, para que serve essa cobrinha? Eu vou dar um RX 90 graus assim, como vocês podem ver. Vou puxar essa base para cima assim. Virei até aqui nas configurações aqui laterais e ao lado dessa ferramenta de modificadores, virei até aqui nessa nova ferramenta que é o das curvas, assim, Bezier Curve, assim. Virei até aqui onde está escrito a parte aqui de Geometries, aqui, Modification Extrude, assim, e vou aumentar essa base assim. Como vocês podem ver, Extrude, vou aumentar até atingir o tamanho que eu quero, assim, desse jeito. Assim. Então, com essa base necessariamente saída, o que eu vou fazer é simples. Eu virei até aqui nos modificadores, ativarei o modificador Solidify assim, desse jeito. E vou aumentar aqui o thickness um pouco desse jeito assim. Para termos já a nossa base. Vou ativar o Event Thickness assim, desse jeito. Depois disso, o que eu vou fazer é simples. Agora tenho que modelar necessariamente essa pega aqui. E o que eu vou fazer a partir daqui, virei até aqui no nosso segundo layer, aqui no nosso primeiro layer. Vou entrar na visão da câmera. Vou selecionar essa base, adicionar aqui uma Icosphere. Vou dar um S, assim. Vou puxar até mais ou menos aqui na lateral, assim. Depois no mesmo lugar eu vou adicionar aqui um cilindro. Vou dar um S, assim. Vou dar um RX 90 graus assim. Vou puxar até aqui, dar um S assim. E dar um SY, puxar essa base assim. Esticar, posso usar através das dimensões. Esticar, perdão, dar um Ctrl Z assim. Virei até aqui no Scale. Então o que eu vou fazer? Vou dar um SY mesmo. Em vez de andar fazendo tentativas de erros. Virei até aqui. Assim. Vou selecionar essa base aqui. E vou necessariamente puxar até aqui. Assim. Juntamente com essa base vou puxar até aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? Vou dar um S nisso aqui aumentado. Depois vou dar um SY assim. Desse jeito. Dar uma pequena ajustada aqui. Selecionar essa base e aumentar um pouco. Dar um Shift A e puxar até aqui. Assim. Desse jeito. Depois vou selecionar os dois assim. Vou pressionar 5, 1. Desse jeito. Vou entrar aqui na visão do wireframe pressionando essa base, o Z. E vou ajustar aqui mediante esse pequeno círculo escuro que está aqui no meio. Que é necessariamente o nosso cilindro. Depois vou pressionar 7 assim. E vou ajustar aqui na lateral, de modo que esteja no meio também. Fazendo isso, vou pressionar apenas 5. Voltarei aqui para a visão sólida, assim. Vocês podem fazer pressionando Z. Depois vou selecionar essas duas bases, vou colocar aqui. Assim. Depois vou dar um S. Desse jeito. Assim. Vou colocar mais ou menos aqui. Dar um Shift D, trazer para aqui o terceiro layer. Não precisamos se preocupar com aquilo que eu acabei de fazer agora. Então, vou selecionar esses três. Vou dar um Ctrl J para fundirem apenas uma coisa, assim. Depois virei até aqui no segundo layer. Vou selecionar a nossa cortina. Então, com a nossa cortina selecionada, galera, nós precisamos trazer essa cortina aqui para o nosso primeiro layer. E o que nós vamos fazer para nós executarmos esse feito é simples. Eu vou pressionar M, assim. E vai aparecer essa função de Move to Layer, assim. E aqui vai aparecer a base dos layers. E eu vou selecionar a base em que eu quero enviar esse nosso modelo. E virei até aqui em primeiro lugar, assim. Então, voltando para aqui, vocês podem perceber que esse modelo está aqui. Então, vou entrar na visão da câmera pressionando 0 no teclado numérico. Vou dar um S, assim. S desse jeito. Vou puxar esse modelo aqui para baixo. Vou aumentar aqui a nossa câmera pressionando o pensamento usando a roda do mouse.
Vou dar um RZ 90 graus, assim. Vou puxar até aqui. Selecionar essa base também. Vou puxar essa base até aqui. Puxar essa base até aqui. Alavancar um pouco para cima, assim. Vou ajustar necessariamente até aqui no meio e vou dar um SY, assim, desse jeito. Depois disso, vou dar um SZ, assim. Assim. Então o que eu vou fazer a partir de agora, virei até aqui nessa base da textura, vou adicionar uma nova textura, assim. Depois vou dar um Shift D, vou duplicar essa base até aqui. E vamos terminar essa nossa aula adicionando aqui uma janela, assim, dando um S, assim. Puxar até aqui, dando um S, assim. Então vou dar um SX, assim, até mais ou menos aqui. Vou puxar até no meio. Vou dar um S, assim, opa, perdão. Vou dar um SY até aqui. E vou dar um SZ até aqui, desse jeito. Depois vou adicionar aqui uma nova textura também, assim, de modo a findarmos essa nossa aula. Então pessoal, essa foi a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula nós iremos dar final, como é que eu posso dizer? Nós vamos findar aqui o desenvolvimento da nossa, necessariamente da nossa modelagem, apenas terminando aqui, criando a nossa TV, a nossa estante e esse nosso candeeiro. Eu sou o Denilson e peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, pois isso ajudará bastante. E se inscrevendo, você me ajuda a bater a meta dos 10 mil inscritos. Pois tem até aqui nesses 10 mil inscritos, você também estará lá para necessariamente receber conteúdos da Blender Arts de modo a evoluir necessariamente na maneira como vocês modelam. Então eu sou o Denilson, até a nossa próxima aula.